Hi Brazil, welcome to Egypt. Vegetables, meat, cheese. Delícia! Tem polvo. Welcome to our Rosso Park. E hoje nós estamos na cidade de Ras El Bar, mais conhecida como meu refúgio do coronavírus. Yes. Essa pequena cidade de apenas 14 mil habitantes, a mais ou menos 270 quilômetros do Cairo, está situada exatamente entre o Rio Nilo e o Mar Mediterrâneo. E é uma cidade muito importante para os egípcios, tanto por conta da sua história com o Rio Nilo, da sua gastronomia e da sua arquitetura completamente diferente de qualquer coisa que vocês já viram na vida de vocês aí mundão afora. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho da cidade onde eu moro aqui no Egito e vou mostrar todos os detalhes dessa cidade encantadora chamada Ras El Bar. Vamos lá? Vamos lá? E agora eu estou aqui na Main Street, que é a Portside Street, a rua Portside, que é como se fosse a rua central, a rua principal da cidade. Pra vocês verem como a cidade também é pequena. E essa rua conecta a parte residencial da cidade com a parte comercial e de serviços. Os mercados, restaurantes, tudo fica conectado através dessa rua. E assim que a cidade foi planejada, é muito interessante, porque ela foi feita em malha. Então todas as ruas são identificadas através de números. A primeira rua é a número 1 e a partir dela a gente identifica a numeração das outras ruas. À esquerda, 2, 4, 6, 8, só números pares. E à direita a gente tem os números ímpares, 3, 5, 7, 9 e por aí vai. No começo parece um pouco confuso, mas depois a gente acostuma. E essa cidade é extremamente recente, ela tem apenas 200 aninhos e considerando que tudo aqui no Egito é milenar, essa cidade é praticamente um bebê, gente. A história dela é muito interessante porque antigamente as pessoas, os egípcios que iam receber os seus familiares que viajavam da Europa, que viajavam de outros lugares e chegavam através do Mediterrâneo aqui no Egito, vinham aqui e assim a cidade de Ras El Bar acabou nascendo e se transformou numa cidade turística para os egípcios. Então é uma cidade turística local. Então essa cidade tem também uma população flutuante. Vocês podem ver que não tem absolutamente ninguém aqui. Eu tô me sentindo até solitária. Tem pouquíssimas pessoas e costuma ter mais gente no final de semana. As pessoas vêm para cá passar o final de semana e etc. Aqui faz bastante frio no inverno por conta do mar e por conta do rio e as pessoas acabam correndo daqui também. Então é um pouco mais comum de ver gente, de ver uma cidade lotada, totalmente diferente, com muita vida, muita coisa acontecendo, quando é verão. As casas costumavam ser feitas de materiais super simples, como se fosse de bambu, e eles encontravam esses materiais próximos da praia e do Rio Nilo. Mas com o tempo, elas passaram a ser mais modernas, até se tornarem isso daqui. Desde que essa cidade começou, o governo tem um plano de fazer dela uma cidade muito bonita e atraente para as pessoas passarem o final de semana aqui. Então eles têm um plano diretor que diz as regras de como as pessoas devem construir suas casas. Como por exemplo, todas as casas só podem ter um número limitado de andares. Você não pode construir mais alto que isso não, para não acabar chamando atenção e estragar o visual do restante do lugar. Outra coisa, por exemplo, todas as casas têm que ter uma varanda externa. E as casas geralmente também são construídas um pouco mais altas, porque antigamente o mar e o Nilo costumava invadir as ruas da cidade. E isso acabou virando uma lei por aqui. Apesar que hoje o rio não invade mais a cidade, hoje é tudo bem controlado, o governo coloca barreiras de concreto, enfim, isso não acontece mais. Todas elas têm um design muito especial de acordo com o desejo do dono. Alguns fazem uma coisa mais simples, outros fazem uma coisa mais decorada. Olha esse cara aqui, por exemplo. Ele gosta tanto de decoração que ele decorou toda a porta dele. E tem até aqui, ó, em árabe,
a palavra Allah, que significa o nome de Deus. Gente, olha a fechadura. Olha isso, tem pedras e detalhes aqui, ó, em todos os puxadores. Pra quem tem, ó. E outras casas, né, de acordo com o desejo do dono também, eles já usam alguns materiais diferentes. Por exemplo, esse daqui cobriu tudo de pedraria, de pedras aqui de granito, de cerâmica, enfim. Tem vários detalhes. Olha isso aqui. Vários detalhes. Isso aqui é uma porta de madeira maciça, galera. É pesado e é caro. E olha, toda decorada também. Vem ver. Vou comprar uma. E esses prédios enormes que vocês viram por aí não são chamados de casa, eles são chamados de vila. E cada vila pode ter até 4, 5, 6, 7, 8 apartamentos, e alguns são para alugar e alguns são vilas familiares. Então os donos, eles constroem um andar para o filho, um andar para outro filho, aí tem tia, sobrinho, enfim, a família toda mora junto, uma em cada andar. E você que ficou interessado aí em comprar, adquirir um apartamento aqui em Graciobar para tirar suas férias de verão, você vai desembolsar em uma bagatela de 30 a 65 mil dólares por apenas um apartamento com mais ou menos 4 ou 5 cômodos. Gente, me desculpem pelo vento, os cabelos ao vento e o barulho, é porque nós estamos em um lugar muito especial aqui da cidade de Graciobar, que é justamente o momento em que o Nilo termina a sua longa jornada de quilômetros e quilômetros, passando por cerca de 10 países até desembocar no mar, e isso tudo acontece exatamente aqui atrás de mim. Esse é o famoso encontro entre o mar Mediterrâneo e o rio Nilo. Aqui dá pra gente perceber qual é a diferença da água do mar para a água do Nilo. A água do mar é muito brava, tem umas ondas muito fortes. A galera acabou de tomar um caldo aqui quando eles foram subir aqui para tirar foto. Tomaram um belo de um caldo, foi muito engraçado. E aqui do outro lado a gente vê o pessoal pescando no Nilo. A água é muito mais calma, mais tranquila. Então até a coloração da água é bem diferente de um lado para o outro. Então dá pra ver a diferença assim claríssima. Aqui na cidade de Graciobar, como nós temos o Nilo, nós também utilizamos barcos como meio de transporte. Eu estou agora dentro de um barco, que é conhecido como feluca, e a gente usa esses barcos para atravessar para o outro lado do rio. Aí você consegue ter acesso a outras cidades. É bem rápido, prático e barato. A gente paga mais ou menos equivalente a 50 centavos de real. Mais ou menos 50 centavos, 25 centavos por uma passagem nessa feluca aqui. Nós estamos no Fish Market agora, como vocês podem ver. Tem muito peixe, muito peixe mesmo. Eu não sou uma grande conhecedora dos peixes, porque eu não sou muito fã de peixe, então eu não sei dizer. Se você está reconhecendo algum tipo de peixe aqui, coloque aí nos comentários. E olha só, tem um monte de coisa aqui, tipo um monte de opções mesmo, olha isso. Esses shrimps. Camarão aqui. What is this? Macarona. We call it macarona, besta. Macarona? Because it's tall. What is this? This is sargus. Sargus. It's a sea fish. Olha só, gente, a variedade de opções de camarão. Tem um monte de tipo diferente de camarão aqui. And this is Caboria. crab. Yes. Tem polvo. Octopus. Is a kind of is one of the family.
Ele falou que é da família do polvo. Olha só. E depois de comprar um peixinho, você pode levar para um dos restaurantes e eles grelham, eles assam, eles limpam, fazem qualquer coisa para você. Então você pode chegar aqui e comprar o seu peixe totalmente pronto. Como vocês viram, eles têm umas grelhas ali, tem uma... Ui! Socorro! It's something like pizza. The fajr started in the south. In the south in Egypt, we call it as-sa'id. Vegetables, meat, cheese, whatever you chicken, whatever you want, you have it. It's like an Eastern pizza. And because my city have too much sweets, they make it a sweet. And in the top, they put sugar, soft sugar. They put jam, honey, coconut, nuts, and it's so special in my city in Ras Al Bar. We are the best in this. E o mais legal de você comer nesse lugar é que a cozinha é aberta pra gente. A gente pode ver eles fazendo todo o processo, mano. É muito, muito da hora. Muito legal mesmo. Welcome to our Ras Al Bar. Thank you. Vou fazer esse sacrifício de comer pizza hoje por vocês. Is it yummy? You can remove your mask. I will see now. I will see. I'm sure it's yummy. Ah, os talheres são de plástico e o prato também é descartável por conta do Covid, eu acho. É porque eles estão trabalhando com takeaway. Ai, gente, que delícia. Olha a massa. Muito bom. Is it cheesy? Is it soft? É bem leve. Apesar de ter bastante óleo, eu acho, na minha opinião. É bem leve. Nossa, que delícia. Eu já até fiz um vlog aqui mostrando que Damietta é a cidade dos doces. Ras Al Bar, posso provar para vocês que é literalmente a capital dos doces aqui no Egito. A gente veio aqui em uma doceria, confeitaria, enfim, eles têm de tudo. E a gente vai comprar alguns docinhos e eu vou mostrar para vocês só de leve o que eles têm aqui. Olha só cada delícia. O cheiro de fora é de açúcar puro. Gente, cheiro maravilhoso, inclusive. Quem, gosta de doce passa mal. Vamos? I didn't clean my hands. You have a paper? What is this? Kunafa. Kunafa. Muito bom. Hello. جدا. شكرا. بس انا عايز delícia. Bom, gente, esse é o fim do vlog, infelizmente. E eu gostaria de agradecer você que assistiu até agora, ficou comigo até o final. E eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da minha cidade. Porque sim, é a minha cidade, é a minha segunda cidade no mundo, que é Ras Al Bar. Essa cidade tem uma história, faz parte da minha história, na verdade, porque foi a primeira cidade que eu morei aqui no Egito quando eu vim pra cá 3 anos atrás. E eu morei aqui durante um período grande. E eu tenho muito carinho por essa cidade, eu gosto muito daqui, é um lugar que eu adoro ficar e eu espero que vocês tenham gostado também. Não se esquece de se inscrever no canal e
e deixar esse like no vídeo para ajudar ele a se espalhar por aí pela internet. Até o próximo vlog. Tchau! Tchau!